Bom dia, pessoal. Vou falar um pouco sobre posicionamento relativo. Principalmente eu vou falar das técnicas. Posicionamento relativo é quando a gente trabalha com dois receptores. Sendo um receptor como base, ele normalmente rastreia num ponto conhecido ou que você determina previamente. E um receptor que é o ponto a ser determinado, remoto ou hover. Então a gente trabalha com dois receptores sempre ligados simultaneamente. Dentro das técnicas de posicionamento, a gente tem várias estratégias, principalmente o relativo estático, que é o principal, mais conhecido, mais preciso, e normalmente ocupa acima de 20 a 30 minutos. Quanto maior a distância da base, isso vai aumentando o tempo. Então eu preciso de mais tempo para poder processar. Mas é o que dá a melhor precisão. 0,1 a 1 ppm. Tem receptores que estimam isso entre 3 a 5 milímetros, dependendo do tempo e das técnicas de processamento. Esse normalmente é um processamento pós-processado, então você rastreia os dados, armazena e depois processa num software específico. Esse método baseia principalmente na mudança da ambiguidade. Então eu preciso que o receptor espere o satélite mudar de posição para conseguir solucionar a ambiguidade. Isso é estimado no ajustamento paramétrico para a solução da ambiguidade. Então é um método que gasta mais tempo. Já o relativo estático rápido, ele trabalha com a base mais próxima. Então eu consigo ocupar menos tempo, às vezes 5 a 10 minutos, 20 minutos, às vezes no máximo, e eu estou sempre abaixo de 10 km da base, então eu ocupo menos tempo. De 1 a 10 ppm, e normalmente o algoritmo tem que estar preparado para a solução do estático rápido. O relativo semi-cinemático, também chamado de pseudo-estático, baseia-se no fato que eu preciso de solucionar a ambiguidade através da mudança da geometria do satélite. Então o que eu faço? Eu ocupo estaticamente um ponto, no máximo 5 minutos, e vou ocupando pontos próximos. Então é interessante quando você tem vários pontos próximos. Só que eu não gravo entre um ponto e outro, eu só gravo estático, 5 minutos, vou pro próximo, mais 5 minutos, e assim sucessivamente. A hora que eu concluir meu roteiro ali de 10, 15 pontos, eu volto a ocupar o primeiro ponto, e ocupo de novo 5 minutos. Então eu ocupo ele duas vezes 5 minutos, mais um intervalo aí entre 30 minutos. Então eu vou ocupar os pontos tudo de novo, eu ocupo duas vezes. Com isso eu consigo solucionar a ambiguidade, porque passou já os 30 minutos e ele conseguiu solucionar. Ele usa o mesmo princípio do estático. Já o relativo cinemático, stop and go, já é um pouco mais rápido, então ocupa menos tempo ainda. Interessante então para vários pontos, principalmente pontos em região aberta, um terreno aberto, onde eu não tenho obstrução entre um ponto e outro. Por quê? Porque eu ocupo o ponto 1 minuto só, estático. E ele também grava cinemático, então ele vai ocupar 1 minuto estático e vou ficar gravando cinemático até chegar ao próximo ponto. Então o equipamento fica ligado e rastreando entre um ponto e outro. Então nesse caso, eu não posso perder no mínimo 4 satélites entre um ponto e outro. Então se eu conseguir manter pontos próximos ali que eu não perca a solução, eu vou ocupar todos eles e vou ocupar um ponto só. Tem que ocupar pelo menos 20 a 30 minutos para poder conseguir solucionar a ambiguidade ao final. Então eu preciso de ter uma solução da ambiguidade, então eu vou ter que ocupar pelo menos 30 minutos aí. Então é um método que eu consigo ocupar vários pontos, porque eu ocupo só 1 minuto, mas tem que ser pontos próximos e que tem que estar aberto. Por quê? Se eu perder a solução entre um ponto e outro, eu preciso de voltar ao ponto anterior e fazer outro caminho para chegar ao próximo ponto sem perder a solução. Por exemplo, uma árvore, passar por baixo, é uma solução da ambiguidade que você vai perder, então você vai desconectar com os outros pontos. Então ele também é uma solução rápida, então ele vai usar um OTF, uma solução de ambiguidade rápida, então o próximo processamento disso precisa ter essa estratégia, então o software tem que estar preparado. Uma outra estratégia é o relativo cinemático contínuo, normalmente difere do stop and go porque ele não para, então a gente vai fazer sempre contínuo, só grava cinemático. Por exemplo, para gravar uma estrada, levantar uma estrada, um curso d'água, um rio, um contorno de um lago. Então é bastante interessante, mas se você grava só cinemático, também é pós-processado. Já o relativo RTK, o Real Time Cinematic, é um posicionamento onde o processamento é feito em tempo real. Todas as estratégias que eu falei anteriormente eram pós-processadas, eu precisava descarregar os dados e depois processar isso no software. No RTK, o equipamento já vem preparado.
Ele difere do DGPS porque ele usa fase. Normalmente L1, L1, L2. Então eu não consigo fazer RTK se eu não tiver fase. Não é só pseudodistância. E a precisão é na ordem de 1 centímetro. Quanto mais longe da base, maior fica a dificuldade de solução. Principalmente questão de link. Se você estiver usando rádio, porque você pode usar um rádio para mandar o sinal da base para o rover. E isso, quanto mais longe o rádio, vai ter mais dificuldade. Aqui mostra a figura, ó, mostrando a solução. Ó, eu tenho um receptor na base, onde ele vai ter que ser informado as coordenadas do ponto da base. Aqui eu ligo um rádio para poder mandar essa informação que ele está recebendo dos satélites. E essa informação vem via rádio para o usuário que está aqui, o rover. Ele recebe isso via rádio e o próprio receptor processa isso em tempo real e já dá a coordenada na hora. Então é bastante interessante para locação, para trabalhar com movimentação de terra, levantamento, que eu quero a coordenada para marcar um ponto em loteamento. Então é interessante quando você quer trabalhar já com a coordenada certa. Então você não tem como fazer isso se você tiver que pós-processar. O receptor tem que estar preparado, então o receptor tem que vir habilitado esse aí, porque ele tem que solucionar a ambiguidade em tempo real. O método é bastante sensível, principalmente a ionosfera. Quando a ionosfera está bastante ativa, isso dificulta bastante a solução da ambiguidade. E isso vai demorar mais tempo para solucionar e para esperar até ficar fixo. Porque você vai ter a solução float, que é a solução real, que não é a solução RTK ideal, e a gente vai trabalhar com a solução fixa. Então até que ele fixe, que ele soluciona a ambiguidade em um valor inteiro, isso vai demorar um tempo, se a ionosfera estiver muito ativa ou a própria troposfera. Funciona assim, ó, eu tenho um receptor na base, coordenadas aqui conhecidas, eu tenho que informar para ele, recebendo sinal de pelo menos 4, 5 satélites. E um receptor móvel, também ligado, recebendo esse mesmo sinal desse satélite. E os dois falando, usando um link de comunicação. Pode ser link de rádio, UHF, VHF, ou LoRaWAN, ou mesmo usando a internet. Então tem muitos usando a internet fazendo isso aqui via internet, o que permite você ter uma distância maior da base, sem problema de conexão. E aqui ele manda a mensagem da base para o rover, mandando essa informação dos dados rastreados aqui para a estação móvel. RTK em rede. RTK em rede foi pensado por quê? Porque você tem um limite para trabalhar com RTK. Você não vai conseguir manter essa distância, nem que você esteja usando a internet, mais do que 20, 30, 40 quilômetros. Porque isso vai começar a não ter uma solução adequada. Você sai desse limite de 1 centímetro. Então o que se fizeram? Pensaram numa rede de estações. Então usa-se várias estações numa região e essas estações vão ser usadas para gerar correções para esse receptor que está dentro dessa região. Isso foi pensado principalmente na Alemanha, que desenvolveu esse sistema. E a partir daí ele tem as estações que estão estimando os erros de cada uma dessas estações. Então são receptores base e um software que roda isso. Tem um software da Trimble, tem um da Leica e tem um da Geo++, que faz esse processamento. Mas são softwares caros. No Brasil, por exemplo, a gente não tem isso disponível. Por exemplo, tem na Europa, tem em vários países, Estados Unidos, mas aqui a gente não tem. Ele estima esse erro para cada estação e quando você solicita esse parâmetro, ele interpola o erro para a posição que você está e transmite isso via internet. Então é um sistema que só funciona via internet, não dá para trabalhar via rádio. Então, uma das formas de disponibilizar essa correção é usar uma estação de referência virtual, uma VRS, e isso é disponibilizado ao usuário. Através do formato de mensagem RTCM, isso vai via internet até o receptor. Então você tem que ter um receptor mais um celular ou um chip para poder receber essa informação via internet. A acurácia fica na ordem centimétrica. O sistema foi pensado para estações 70, 80 km uma das outras. E você só trabalhar com o receptor móvel, você não tem base, você usa a base dessa rede. A VRS é gerada através dessa equação deslocada, então você pega a fase e a pseudodistância de um ponto do ponto caso mais próximo, a estação mais próxima da rede, e desloca os dados para a posição virtual, que é a posição que o usuário está. Equação da fase, ponto real, então aqui eu tenho parâmetros de um ponto real, XA, T, distância geométrica para a posição, a ambiguidade, e os parâmetros de erro.
A estação virtual, então a diferença é que ela está numa posição virtual, então esse parâmetro aqui tem que ser deslocado da posição real para a posição virtual e tirado o erro da posição real e inserido o erro da posição virtual através da interpolação. Calculando a diferença, a gente tem o deslocamento da posição virtual menos a posição real e fazendo deslocamento geométrico para chegar na posição da estação virtual. Aí, através dos modelos de ionosfera e troposfera, eu estimo os erros, então os erros da posição real, órbita, ionosfera, troposfera, então é tudo gerado para a posição real. Eu tiro esse erro da posição real e insiro o erro da posição virtual. Então isso aqui vai ser deslocado, inserindo o erro da posição virtual e tirando o erro da posição real. E aí eu gero um dado num lugar onde não tem um receptor. Funciona assim, eu tenho a rede recebendo dados dos satélites. Isso vai através da internet para um servidor que tem o software que processa isso. Recebe esses dados, então eu tenho que ligar esse servidor um dia antes para ele processar essa rede, para a hora que eu for usar estar disponível. Quando eu conecto um usuário aqui na rede, ele vai conectar nesse servidor via internet, então usando um link bidirecional, então tem que ser um link de internet, manda e recebe informação. Eu mando a minha posição, minha coordenada aproximada aqui de navegação, o software processa esse dado, gera uma base para essa coordenada e manda o dado de forma virtual, um RTCM da VRS. E a partir dessa VRS ele faz posicionamento relativo RTK em tempo real. E isso dá uma precisão para 70, 80 km de distância entre as estações da base, da ordem de 1 centímetro, como é esperado no RTK. Aí você diminui o número de estações próximas. A rede ativa do estado de São Paulo, eu testei isso durante o mestrado. Usei essas estações aqui da rede, rodando o software da Trimble, VRS, e tinha um servidor aqui em Prudente, recebia dados dessa estação, e tinha um usuário que estava lá no meio da rede, estava aqui, conectado via GSM, GPRS, a esse servidor. Eu mandava a minha posição para ele, e ele calculava a VRS e me devolvia via internet, automaticamente quando eu conectava na porta. Aqui é um exemplo da rede sendo processada, está toda verde, então ainda foi processada 24 horas antes. E quando eu estava lá na rede, ele estava aqui, mandando a solução para onde eu estivesse, a posição da VRS. Poderia gerar quantos eu precisasse. Aqui eu fiz alguns testes, usando esse modelo, usando a VRS e usando a RTK, usando conexão direta, só de uma base mais próxima. Aqui no caso Tupã, usando a estação de Tupã que estava a 84 km de Araçatuba, onde eu estava. Então, usando a VRS, estava do lado, ele gastou um tempo de 1 minuto para a solução da ambiguidade. Usando a Araçatuba, gastou 8 minutos. A precisão muito parecida, mas o tempo de solução da ambiguidade muito maior. Então, quer dizer, quanto mais longe você está da base, mais tempo você vai gastar para solucionar a ambiguidade. Aí depois eu fiz usando só GPS, aqui era GPS GLONASS, o tempo era bem maior e também a precisão ficou muito pior se usar só o GPS. O GLONASS auxilia bastante na melhora, caiu aqui para 25 centímetros. Então o ideal, quando você tem um receptor GNSS, é muito melhor. Aqui mostrando os horários, eu estava por volta de 13 horas da tarde, então estava aqui entre 13 e 14, a solução da ambiguidade. Tinha bastante influência já da ionosfera. O ideal é quando você tem uma ionosfera baixa, que aí você tem menos interferência da ionosfera. Aqui ela já estava alta e acima dessa linha vermelha aqui já é considerada ruim, muito ruim. Um outro método que a gente vai falar é sobre o DGPS, na próxima aula.